Hoje, dia 13 de agosto, dia de Santos Ponciano e Hipólito. O martirológio romano conserva para este dia a memória de Santo Hipólito e São Cassiano mártires. O primeiro, carcereiro do mártir Lourenço, em 258, foi convertido e batizado pelo mesmo Lourenço, junto com sua família. Ele teria morrido mártir com um suplício muito cruel, o de ser arrastado por cavalos bravos, por entre espinhos e sobre pedras. Cassiano era preceptor em Imola, e recusando-se a sacrificar aos ídolos, foi morto a golpes de estilete em 220. Mas a liturgia renovada colocou nesse dia a memória de dois santos contemporâneos, que, embora um tanto adversários em vida, sofreram o mesmo exílio e martírio pela mesma causa, tornando-se amigos na morte e sendo igualmente glorificados no céu. São eles Ponciano, Papa, e Hipólito, presbítero. Ponciano era descendente da nobre família romana Calpurne e foi eleito Papa em 230. Pouco se sabe da atuação desse pontífice. O clima de perseguição contra a Igreja não podia projetá-lo em grandes empreendimentos e limitou-se, portanto, a confirmar a fé e consolar os cristãos ameaçados continuamente pelas injustas estruturas imperiais. Enfim, denunciado como chefe de uma religião ilegal, foi exilado pelo imperador Maximino, na insalubre ilha de Sardenha, e condenado aos trabalhos forçados nas minas de ferro. A mesma sorte coube ao presbítero Hipólito. Juntos sofreram o martírio no ano 235 e 2 anos mais tarde o Papa Fabiano conseguiu resgatar seus corpos e transportá-los a Roma, dando-lhes honrosa sepultura. O Papa Ponciano foi colocado nas catacumbas de São Calixto. Uma antiga tradição muito incerta diz que Ponciano, ao ser deportado para a ilha de Sardenha, para não privar a igreja do pastor, teria renunciado em favor de Antero, seu sucessor na cátedra de Pedro. Com seu martírio, Ponciano lavrou o documento de profunda e firme fé e fidelidade a Cristo. Durante o seu pontificado, perdurava na igreja romana um perigo de cisma promovido, em boa fé, pelo sacerdote Hipólito, homem de elevada cultura, mas de linha moral bastante rigorista. Já com os predecessores de Ponciano, tinha contestado a condescendência da Igreja Romana em readmitir em seu seio, após devida penitência, os que tinham fraquejado na perseguição. Era igualmente contrário a conceder o perdão em favor dos adúlteros e fornicadores. Ao mesmo tempo, Hipólito, inteligência muito especulativa, elaborava doutrinas um pouco equívocas sobre a procedência de Cristo do Pai, dando a impressão que admitisse 2 deuses. Tudo isso deu pretexto a um resfriamento nas relações com o Papa. Condenado junto com Ponciano ao desterro, os 2 homens de Deus se reconciliaram, dando bom exemplo de fidelidade ao mesmo Cristo que ambos amavam. Hipólito foi fecundo escritor e orador. Deixou numerosas obras escritas em grego, língua muito usada em Roma ao seu tempo. Pela importância sobressai o tratado sobre a tradição apostólica, fonte de grande valor para conhecermos os ritos litúrgicos da Igreja de Roma no século III. A segunda oração eucarística, introduzida na missa pela recente reforma litúrgica, é tirada desta obra de Santo Hipólito. Outra obra de grande relevância é a refutação de todas as heresias. É uma exposição erudita dos antigos sistemas filosóficos, cuja doutrina mal assimilada deu origem às heresias que Hipólito refuta com competência. Todavia, grande parte de sua fecunda produção literária, toda ela a serviço da fé e da Igreja, andou perdida, assim como sua própria memória. Por muitos séculos obscureceu-se quase por completo,
de tal modo a ser confundido com o Hipólito carcereiro de São Lourenço. Só ultimamente, com a descoberta de alguma sua obra, os estudiosos conseguiram fazer luz sobre essa grande figura de escritor e de santo. Ó Deus, que é admirável constância dos mártires Ponciano e Hipólito, faça crescer em nós o vosso amor e mantenha em nossos corações uma fé sempre firme. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Ponciano e Santo Hipólito, mártires, rogai por nós.